Bem-vindos ao Podcast Assado, o podcast do Pipoca Assada. Meu nome é Pedro. O meu nome é Lucas. E nós somos dois irmãos se aventurando nesse universo do horror, terror. Então, se você gosta de mistério, terror, horror, cultura, filmes de terror, literatura de terror, que mais que a gente pode falar? Games de terror, contos, tudo. Se você gosta desse tipo de coisa, esse conteúdo é feito com muito amor e carinho para você. E é isso. E hoje a gente resolveu trazer uns assuntos que estão em alta, que é parcerias de produtoras grandes e famosas de terror com o serviço de streaming. A gente vai falar também sobre o lançamento da série Lovecraft Country, a nova série da HBO. Então são uns assuntos assim para quem gosta de terror, deixou todo mundo muito empolgado. Qual que a gente começa então? Vamos falar do Blumhouse? Blumhouse que é uma produtora uma produtora de vários tipos de filmes, só que os filmes de terror dela com certeza são as obras que mais se destacam, né? A Blumhouse se destaca muito no mercado porque ela é uma produtora que tem baixo orçamento em seus filmes e consegue render boas bilheterias. Ela é uma produtora recente, nova, né, no mercado, comparada com as produtoras que já estão desde a década dos anos 80, por aí. A Blumhouse foi fundada nos anos 2000 pelo James Blum, e ela vem assim com essa linha. A gente tem no nosso vídeo, o nosso primeiro vídeo no canal, um review sobre o Homem Invisível. Canal, Pipoca Assada no YouTube. Lembrando que tem vídeos novos no canal, vai lá, Pipoca Assada, vídeos novos todo domingo às 6 horas. É isso. Aí o nosso primeiro vídeo no canal foi sobre o Homem Invisível, que foi um dos lançamentos mais bem-sucedidos desse ano, da Blumhouse, que foi uma parceria com o estúdio da Universal. A gente vai fazer um vídeo especial sobre isso, então não vou entrar muito no assunto, só uma curiosidade, né? A Universal tentou investir em um blockbuster, né? Tentou investir numa grande franquia e fez o filme da Múmia e não deu certo, flopou, como a gente falou no vídeo. Então eles entraram em contato com a Blumhouse, que é essa produtora conhecida por fazer filmes de grande bilheteria, porque eles fizeram A Morte Te Dá Parabéns, eles fizeram Verdade ou Desafio, até os novos filmes do Halloween é ela que está produzindo. Então, e deu muito certo essa parceria da Universal com a Blumhouse, porque fizeram um filme de baixo orçamento que rendeu uma boa bilheteria e é um filme de sucesso de público e de crítica. Engraçado que isso se repete na história em filmes de terror. Filmes de terror sempre deram muito certo por causa disso, sempre foram muito rentáveis, porque são filmes que você não precisa de um grande orçamento, grandes efeitos especiais, como seria um filme de fantasia ou super-heróis, mas são filmes que levam muita gente para o cinema. Foi assim com Scream nos anos 90, teve Hora do Pesadelo nos anos 80. São filmes com baixo orçamento que fizeram que eles dão liberdade para os diretores fazerem aqueles filmes e que levam muita gente para o cinema, então são extremamente rentáveis. Teve Bruxa de Blair também, sim, que foi um dos filmes mais um dos filmes mais rentáveis da história, né? Da história de terror, né? Um dos filmes mais lucrativos na questão de pouco orçamento, uma coisa bem assim, como é que se fala? Troco de caixa? Troco de caixa. Eu acho que é essa a expressão, eu não sei. Mas que renderam muita grana, né? Até por causa do marketing. Tem vídeo também do Bruxa de Blair, vale muito a pena conferir, vídeo do nosso canal, Pipoca Assada, mas enfim. A Blumhouse, então, que a gente voltando um pouco no assunto, a Blumhouse, ela é uma produtora nova no mercado, então ela é uma produtora que se adapta muito, e a gente vê como ela se adapta muito ao mercado, porque ela produz muitos filmes de terror. Ela tem até um Oscar, porque ela produziu Corra, do Jordan Peele, que ganhou o Oscar foi o primeiro Oscar até de roteiro, né? De roteiro, Então a Blumhouse ela se adapta muito. Ela tem também outros gêneros que ela se aventurou. Ela também produziu Infiltrado na Clã, do Spike Lee, Whiplash também, que é mais filmes voltados para o drama. E ela agora está tentando. E agora ela já tem uma série no serviço de stream, que é da Hulu, que é Into the Dark. E agora ela vai fazer uma parceria
com talvez o serviço de streaming que está quase alcançando a Netflix, que é o concorrente direto da Netflix, pelo menos no Brasil, que é o serviço da Amazon Prime Video. Então eles vão lançar uma série de filmes. São quantos títulos? São 8 títulos em parceria 8 títulos com a da Blumhouse e Amazon Prime, que tem... Amazon Prime tá sendo assim... Ela teve... Para filmes, ela aposta em filmes independentes. Teve o primeiro filme do cara, aquele A Vastidão da Noite, que é um filme ótimo, que o cara era super desconhecido, é um filme de super baixo orçamento, e é um filme incrível. Então vale muito a pena acompanhar. Inclusive, se você gosta de podcast, é um filme que você provavelmente vai gostar desse filme. Sim. E isso que nos deixa tão... isso que deixa a gente, como fãs de terror, tão animados com a notícia desses filmes que serão produzidos pela Blumhouse. Como eu estava falando, esse lance todo de adaptação, todas as produtoras agora na quarentena tiveram que se adaptando, né, aos serviços de streams. A gente vê os números que a Netflix alcançou justamente por as pessoas terem que ter ficado mais em casa. Então a Netflix lançou vários filmes, agora recentemente lançou esse Power, que a gente vê que tem uma produção assim, até de cinema mesmo, né, a produção, os efeitos especiais. Então eles estão lançando uma série de filmes e séries. A Netflix está lançando muito conteúdo, eu não lembro. É o jeito, né, eu quero ver, assim, tem agora, teve o Martin Scorsese, já um cara... Martin Scorsese é um cara que, assim, uns anos atrás, tu nunca imaginaria ele lançando um filme para serviço de streaming. Ele lançou o Irlandês, que é um filme incrível também. E tu pega agora, eu quero ver o Nolan, tem o Tenet agora do Nolan, quero ver o Nolan, se ele vai dar o braço a torcer e lançar alguma coisa para streaming, porque ele é o cara que gosta do cinema, né, da coisa de cinema. Só que agora tá sendo inviável, né, todos esses filmes foram adiados, e os filmes que não foram adiados estão sendo lançados em plataforma de streaming. Mas é isso. Os grandes diretores e produtoras estão tendo que se curvar. Até o Oscar vai ter umas novas adaptações. Então é isso. Vai ter esses 8 filmes em parceria da Blumhouse com a Amazon. Eles vão ser lançados mês que vem já. Já foi divulgado as primeiras datas dos primeiros 4 títulos, né? São 4 em outubro do mês que vem. Então logo tá aí já pra gente assistir. Perto do Halloween ali. Perto do Halloween. E ano que vem é lançado os outros. Aqui a gente tem o nome... vai ser tipo... como se fosse uma série antológica, que nem Black Mirror, só que são episódios maiores, né? São tipo filmes mesmo. E vai se chamar Welcome to the Blumhouse. Aí já lançou os 4 primeiros títulos. 2 vão ser lançados dia 6 de outubro, que é o Telai e Black Box. E depois vai ser lançado mais 2, dia 13 de outubro, que é Evil Eye e Nocturne. Vão ser liberados no serviço da Amazon. E a gente está bem ansioso porque é um lance diferente. E a Blumhouse faz bastante coisa boa. Recentemente eu assisti da Blumhouse, o filme do ano passado, assisti aquele Ma, que é legal. Até o próprio Halloween, né? O próprio Halloween, o remake ficou muito... Não é remake, né? É continuação mesmo, né? Ficou muito legal também. Então é uma produtora assim que a gente espera que venha um conteúdo muito legal. Ainda mais com a liberdade dos serviços de streaming e a acessibilidade também, a democratização ao serviço da Amazon Prime. O serviço da Amazon, né, o pacote, é algo muito acessível, é bem baratinho assim. Então é muito bom como a gente vê esses conteúdos sem a gente receber esses conteúdos de forma tão democratizada, né, assim, tão acessível. E uns negócios que a gente é apaixonado, né? Que é terror e tem muito, e promete muito esses filmes. A Blumhouse já tem uma série que eles produziram, com Into the Dark, do serviço de streaming da Hulu. Então eles já estão se aventurando em séries também e já tem aí um material pra gente acompanhar, pra ver, ter uma ideia de como é o estilo deles de série, né? Mas essa provavelmente vai ser uma outra pegada. Mas ficamos aí na espera, né? Mas agora a gente vai falar do que foi de um evento catártico que aconteceu nesse domingo. A gente está gravando agora, a gente está gravando segunda-feira. Ontem, segunda-feira, dia que de hoje? Dia 17. Dia 17,
ontem estreou o primeiro episódio de Lovecraft Country. Tem vídeo no nosso canal também sobre as nossas expectativas, falando sobre várias informações da série, sobre os diretores e os produtores, os outros trabalhos deles, e sobre como é que seria a série, falando um pouco sobre o livro também. Então vê lá o vídeo no canal. Mas tem também mais... esse primeiro episódio superou todas as nossas expectativas. Todas as nossas expectativas. A gente já era uma série muito aguardada, porque é do Jordan Peele, ele está como produtor executivo junto com o J.J. Abrams, e pela HBO, e falando sobre Lovecraft, explorando esse universo de Lovecraft, se apropriando devidamente. Então, a gente estava muito curioso para assistir. O primeiro episódio simplesmente superou qualquer expectativa. Provavelmente eu já considero a série do ano. Por um episódio com tanta informação, tanta referência, rico, completo, assim, perfeito, que a gente pode ficar comentando horas sobre ele. Então, em um episódio é tão rico, imagina a temporada inteira, tudo que eles vão explorar e vão referenciar. A gente fica até, assim, uma semana esperando, ansioso. E isso não é que nem a HBO, é um episódio por semana ali. Ao mesmo tempo que eu acho isso bom, porque dá um tempo pra gente ficar analisando o episódio na nossa cabeça e pesquisando, catando as referências, né? Dá aquela ansiedade, tipo, eu quero muito assistir, sabe? E é uma série que, putz, eu tô com muita vontade de ver o próximo episódio. O trailer do próximo episódio me deixou mais empolgado ainda. A gente pode entrar, a gente vai ter alguns spoilers, do primeiro episódio, mas a série nos mostrou muito pouco ainda sobre, a gente não sabe muito bem o que tá por vir, né? Tu tá lendo o livro, então tu deve saber mais ou menos alguma coisa? Eu sei pouco, mas tem um lance agora que a gente fica meio em dúvida, que a série é tão rica, o livro, claro, mas a série te proporciona uma experiência visual tão legal que às vezes tu fica meio assim querendo que não estrague a surpresa de ver, sabe? De já saber o que vai ver. Embora a gente vê que a série se distancia, tá se distanciando um pouco do livro, e isso tá sendo bem legal também. A gente começa, o nome do personagem principal é Actus, e todo mundo fala que o primeiro frame tem que ser... O primeiro frame apresentou o que vai ser a série, e eu achei muito inteligente, depois que tu analisa, a primeira cena é o que vai ser a série, e a personalidade do personagem principal tá toda ali. A gente vai ter um pouco de spoilers, então a gente vai meio que desmontar a cena. O primeiro episódio nos coloca na mente do personagem, literalmente, e assim, é uma imersão, assim, é um negócio de mostrar tipo a descrição perfeita do que é aquele personagem, como funciona a mente dele, que é o personagem protagonista que a gente vai acompanhar durante a série. Então aí a gente já começa super íntimo e gostando muito do personagem protagonista, né? O Actus é um personagem muito legal, ele é um personagem que tá sendo muito bem construído, é o Actus Freeman, né? E ele é muito legal porque o primeiro já começa ele na guerra, porque ele é um veterano de guerra. Da Guerra da Coreia, então ele já tá imerso na guerra. E daqui a pouco começa a vir naves alienígenas referenciando a H.G. Wells com Guerra dos Mundos. E tem também a Princesa de Marte, que referencia, e é muito legal que ele vê várias histórias pulps, né? Várias histórias pulps. E o Cthulhu, não sei como é que vocês falam. Cthulhu, e aí não tem pronúncia certa, né? Aí que tá essa imersão na cabeça dele, porque a gente vê ele como um veterano de guerra, ele tá ali, ele tá sonhando, né, com aquelas imagens. Aí tem essa referência à Princesa de Marte, que é do escritor Edgar Rice Burroughs, escritor americano, que ele criou Tarzan e John Carter. E é engraçado que ele é um negro que lê esses livros pulps, que geralmente quase nunca tinham representatividade, total. E ele vê a Princesa de Marte uma mulher negra na imaginação dele. Então, isso é muito legal. E o Cthulhu, que ele vê, o Cthulhu bem feito, assim, até achei muito corajoso, muito legal, né? Eles mostrarem, assim, eles mostram, tipo, na nossa cara, assim, sem vergonha da referência, assim, eles mostram mesmo aquela grandiosidade, muito bem feito, o CGI muito, muito bem feito também, toda
aquele CGI lá. Uhum. Essa série é qualidade. Primeiro episódio, o que nos surpreendeu tanto foi assim, a gente esperava uma qualidade boa, só que a qualidade de cinema, sim, cinema bom, sabe? Tem cenas que a gente vai comentar mais pra frente que é tipo, que é assim, que parece que tu tá vendo coisas que tu veria num filme, um filme assim daqueles de Oscar, assim, sabe? Exatamente. E não, sem exagero, não tô exagerando. Eu sou suspeito pra falar, porque eu gosto muito disso, de tudo isso, né, que tem na série, mas de Lovecraft e todas as questões que a série aborda são coisas que ficção científica, histórias pulp, são coisas que me deixam piradas, terror, né, principalmente. Mas assim, é nível Oscar, algumas cenas ali, sabe? Sim, e quem derrota o Cthulhu, agora voltando ali pra cena inicial, é o Jack Robinson, que é o primeiro jogador negro a jogar na Major League de Beisebol dos Estados Unidos. Então, é uma cena assim rápida, mas com um visual muito legal e que mostra toda a personalidade do Actus, que ele é um carão, eu não deixei de ser um veterano de guerra, ele foi pra guerra porque ele quis, então ele tem esse lance também dele. Ele é um veterano de guerra, ele gosta de esporte e ele quer se ver representado de alguma maneira também, né? Então é muito legal essa construção. Mais pra frente, um detalhezinho que mostra. Por isso que eu espero, provavelmente não, porque é uma série que está sendo bem assessorada, que eles não deixam o Actus clichê. Tem uma cena bem rápida que dá de ver que foi feita para ajudar na construção do personagem, que é uma cena que ele vai num bar, logo quando ele volta da cidade, que ele antes da guerra era mirradinho, dava de ver, né? Tipo, o pessoal comentava que ele era seco, que voltou bombadão lá, bonitão. E ele vai no dono do bar, tá tendo uma relação homoafetiva, né? Podemos dizer assim. E ele age de uma forma natural, tipo, sabe? Pra época. Então, época. Essa cena, assim, pode parecer meio que aleatória, mas ela foi uma forma da gente apresentar umas características do personagem pra gente. Então, mostrar que ele é sensível, que ele é compreensível e tudo mais. Nossa, eu vou lembrando das cenas da série, eu começo já a me arrepiar desse primeiro episódio, que toda a discussão, porque assim, falando um pouco do livro, o criador do livro, ele era muito fã de Lovecraft e de várias histórias pulps, né? Só que ele sempre conversava com os amigos dele que eram negros e falavam que não se viam representados nessas histórias, por mais que gostassem, né, desse terror cósmico que o Lovecraft apresenta, né, nos contos dele. Então ele decidiu escrever esse livro, o Lovecraft Country, que foi o livro em que a série é baseada, né? Ele decidiu escrever esse livro para ter representatividade, né? Para poder explorar esses elementos com a representatividade, para os amigos dele, negros, se sentirem representados. E tu vê muito isso porque o personagem, né, o nosso protagonista, ele tem muito essa discussão na série, muito essa discussão de... tem esse conflito com o pai dele sobre que ele não gosta que ele lê aquelas histórias pulps, porque tem muita coisa racista, né, naquelas histórias que ele lê, mas ao mesmo tempo ele ama aquilo, sabe? Ele ama aquelas histórias fantásticas, né? E essa é uma discussão constante assim nesse primeiro episódio, feito de uma forma impressionante, e é muito gratificante assim, você não exclui o que aqueles escritores daquelas histórias criaram, você não exclui os elementos, né? Tipo, o próprio Lovecraft, que criou esse conceito todo de terror cósmico, criaturas inomináveis, e tu não exclui esses elementos, mas você usa você pega alguns elementos aqui para falar de questões raciais e coisas importantes e muito atuais que fariam com que Lovecraft se revirasse no túmulo. E o legal da série é que a série ela se apropria disso, ela usa esses elementos para fazer alegorias ao racismo e não esconde o fato desses escritores serem assim. Tem cenas, tipo, a gente já vai passar uma sinopse meio básica, acho que a gente não passou ainda, mas uma das cenas iniciais, eles estão passando por ele tá lendo, eu falo, você sabe que foi escrito por um ex-confederado? Aí ele fala, a gente está passando por uma ponte construída por um escravista. Escravista?
E então a série não esconde esses, não, ela fala mesmo. Tem até o George Freeman que é o tio do Actus, tem uma hora que ele fala das cartas do Lovecraft e tudo mais, né? Sobre a carta tem um conto, não sei se é um conto, uma poesia do Lovecraft sobre a criação do Homem Negro, né? Que é um poema extremamente racista, né? E aquele negócio é uma discussão super válida. Eu acho que merecia até um episódio especial no podcast ou no canal no YouTube, a gente comentar mais sobre isso. A gente pode falar até de Monteiro Lobato, que era um cara extremamente racista, né? Eu lembro de assistir Sítio do Pica-Pau Amarelo quando era pequeno, quando era bem novo, assim, e eu era fascinado por aqueles personagens e eu não fazia ideia, né? De quanto a história é racista e quanto o Monteiro Lobato era uma pessoa racista, né? E é importante, essa discussão é muito importante, tipo, as pessoas devem ler esses livros, sabe? Os livros desses caras racistas, a gente ainda pode usar ou fazer adaptações, e essa série meio que responde ela mesma, a própria produção e a forma, a própria produção da série e o próprio conteúdo da série já meio que responde essas questões, né? No caso deles não descartarem os elementos e o que esses escritores trouxeram para a literatura, mas ao mesmo tempo fazer críticas o tempo todo e deixar bem claro as pessoas que eles eram, né? Tipo, as pessoas racistas que eles eram. Tu quer passar passa a sinopse básica da série? Então, a sinopse básica já é cheio de mistérios, né? Conta a história desse personagem que ele tem uma carta do pai dele, né? Uma carta que fala sobre um local que é o local Arkham, que é a Arkham, para quem conhece as histórias do Lovecraft, é um lugar muito importante, uma cidade muito importante, só que no caso, depois o tio dele vai ler lá, como é que é? Ardan, né? Tá escrito Ardan, porque o pai dele, não sei se o pai dele não sabia escrever direito, ele fala alguma coisa assim, né? Então fica essa coisa, se é Ardan ou é Arkham mesmo, do Lovecraft. E ele vai ele tem que ir lá em Lovecraft Country. E ele se junta o tio dele que vai fazer o livro, o Green Book, que é o livro do negro precavido, né, que eles falam, que é um livro que mostra para os negros onde os restaurantes que eles podem ir, bares e tudo mais, né. E o tio dele vai fazer um mapeamento e vai classificar, vai indicar quais vão. Então eles partem para essa o tio dele sempre faz viagens desse tipo para registrar no livro os lugares onde os negros podem frequentar sem serem hostilizados, né? George Freeman, o nome do tio dele. E ele só que ele já aproveita, né, que o sobrinho dele tem que fazer essa viagem para viajar junto com o sobrinho. E ele viaja também junto com uma amiga deles, né? Letitia, que é um personagem muito legal. Os três são personagens ótimos e eles interagindo juntos assim é um negócio tão bom. Ela pensa, uma mulher independente nos anos 50, uma mulher negra, fotógrafa, sabe? E mostra essa vai ser um personagem que vai dar o que falar e tudo mais, porque mostra até o irmão dela julgando ela, porque ela usa o dinheiro dela pra tirar da cadeia os amigos ativistas e tal. Então, mas é um personagem muito legal, eu gostei muito dos três, eu gostei muito da composição dos três personagens, achei muito legal. E tem momentos assim, a forma que eles abordam o racismo como um terror, o terror que é mesmo, né, o terror da vida real, assim, é chocante, sabe, a forma que a série mostra, e é uma coisa que dá pra ver que aqueles personagens estão em constante ameaça, viajando pelo sul dos Estados Unidos, eles estão em constante ameaça, não só pelos monstros colossais Lovecraftianos, mas também pelos monstros racistas da vida real. Aí que tá o lance da série, porque por isso que é tão legal a série, porque ela pega os elementos místicos e tudo mais, e cósmicos de Lovecraft,
e bota isso nos Estados Unidos segregacista com personagens principais negros. Então, tipo, eles estão enfrentando todas essas ameaças sobrenaturais e ao mesmo tempo enfrentando a segregação e a violência racial por onde eles passam. E tem certo ponto da série que a gente acha que é até pior. Então a gente vê, no livro tem isso, mas na série é muito interessante que eles estão botando referências e elementos incríveis, assim, que é cena por cena, tipo, maravilhosas, assim. A gente pode ver, por exemplo, tem um áudio que é uma road trip, né? O primeiro episódio é uma road trip, eles indo para esses lugares e tal, e que eles botam um áudio do James Baldwin, que foi um romancista, dramaturgo, poeta e crítico social estadunidense. Então eles botam o áudio completo dele falando sobre o sonho americano, e é muito legal essa cena, muito legal esse áudio. Eles recriam fotos exatamente iguais, assim, do Gordon Parks, que é um cineasta muito conhecido do Black Exploitation e tudo mais. E ele era fotógrafo, poeta, romancista, e eles recriaram uma foto que a gente vai botar no nosso Instagram. E é muito legal que eles recriam essas... Tipo, literalmente são... Esse Gordon Parks, ele era um fotógrafo ativista, que o menino estava falando, e ele tem fotos tipo, muito impactantes da época da segregação dos Estados Unidos, e eles recriaram várias fotos iguais, assim, o frame é igualzinho às fotos que ele tirava na época. E tem uma foto que é um outdoor, que está escrito padrão de vida mais alto do mundo, venha conhecer o sonho americano, não sei o quê. American Way of Life, que o sonho americano, né? Tudo aquele negócio que tinha nessa época. E tem uma foto famosa que tem esse outdoor, que é uma família branca no outdoor, e tem negros numa fila para pedir emprego. E eles recriam essa cena também. Então é uma série que além dos elementos de fantasia místicos, tem esses elementos de personalidades tipo, extremamente importantes da cultura negra americana, que está sendo até pra gente, está sendo uma forma até de aprendizado, de conhecer essas personalidades que eu particularmente, o Gordon Parks eu não conhecia e achei muito interessante. O James Baldwin já é mais famoso, mas o Gordon Parks eu não conhecia, e está sendo muito legal também esse aprendizado que a série está passando pra gente. E a gente também pode falar das referências que tem, porque é uma série que, embora tenha essas críticas sociais, ela não tem medo de ser uma série de aventura e ter monstro, é uma série de monstro. Tem uma cena que eles sofrem uma, como é que se diz? O policial faz uma emboscada para eles. São 3 negros com vários policiais em volta de noite, e se não fosse uma série no universo de Lovecraft, a gente saberia muito bem o que ia acontecer, mas eles são surpreendidos quando um monstro ataca eles, que é o Shoggoth. Não sei se é assim que pronuncia, Shoggoth. Os monstros, que são monstros, falando um pouco mais sobre a literatura Lovecraftiana, ele descreve os monstros dele sempre com palavras tipo inomináveis, inenarráveis, colossais, sempre algo grandioso e cósmico, e nunca a descrição assim não é muito que nem ele fala, um monstro gosmento com vários olhos, é uma coisa bem de interpretação mesmo. Então, o que eu tava falando? Até me perdi ali. Continua aí. Dos monstros. Esse monstro, ele aparece no mito do Cthulhu, até nas Montanhas da Loucura, são vários contos que aparecem esse monstro. Na mesma cena a gente tem referência ao Drácula de Bram Stoker, no diálogo do tio dele, e mais voltada para o final da série, tem uma certa seita. Que ele pergunta, que assim, eles estão fugindo dos monstros, né? E daí ele fala, daí um policial foi mordido, daí ele fala, tipo, o que acontece quando um vampiro morde o outro? Daí o policial começa a se transformar em um monstro, assim. Sim. A gente avisou que ia ter spoilers, né? A gente avisou, né? Avisou. Daí ele começa a se transformar num monstro, assim, e muito, cara, é surpreendentemente bem feito, assim, o CGI, porque mesmo assim não é tipo aquele CGI que a gente de Marvel, sabe? Só que tem muito de CGI também, tem muito de iluminação, vale um vídeo sobre isso também, que também é maquiagem e também a forma que tu coloca a iluminação, sombra, sabe? A série usa muito bem isso.
E eles acabam chegando à conclusão que para tu deter aquele monstro, né, como ele é muito sensível à luz, né, até porque ele tem vários olhos e tal, e é meio vampiro, ele é muito sensível à luz, então eles começam a usar a luz, assim, para isso. E os policiais lá que estão juntos naquele rolo são uns tapados, né? O monstro basicamente matou os racistas, assim, seria o ideal. O né? ideal. O ideal. De forma brutal. Também é um filme, é bem sangrento esse episódio. A gente pode esperar dos próximos episódios muito monstro e Na muito real, sangue, né? Esse episódio, ele veio pra mostrar pra que veio. Não, assim, piloto perfeito, eu acho que é isso. Porque num episódio piloto, você não tem a obrigação de mostrar tanta coisa assim. Eu não imaginei que fosse tanta coisa assim. Eu imaginei que eles iam apresentar os personagens e tal. Mas é uma série que apresenta os personagens de forma muito boa, mas assim, rápido. Eles interagem de uma forma muito, muito boa também, assim, tu se envolve ali com aquela galera, tu vê o quanto eles são legais e quanto eles são legais juntos. E é um episódio que vai te mostrar, logo no começo ele te mostra monstro, mostra sangue, bota vários mistérios pra tu ficar teorizando depois sobre quem é o pai do cara, sobre várias pontas soltas pra gente já ficar instigado e ficar, tipo, super ansioso pro próximo episódio, né? Sim, é uma série que com um roteiro muito bom, porque ela constrói a personalidade dos 3 personagens principais, mostra, a gente tem uma imersão total de que é o Actus, a gente vai conhecer ele bem mais, né? É um personagem muito legal, eu gostei muito dele, do tio dele, o George Freeman, que também já começa, é muito legal porque já dá de ver que é uma série que vem para quebrar barreiras, que já mostra, é difícil uma série que mostre sexo de pessoas tipo, mais velhas e tal, ainda mais negras, né? Eles tentam sempre sensualizar e sexualizar, e aquilo ali foi uma cena muito tipo, normal, real, e foi muito natural, né? Como deve ser tratado realmente, sabe? Tipo, pessoas mais velhas fazem sexo também, né? E foi muito legal o jeito que eles apresentaram esse personagem, o George, e nem, tipo, a Letitia provavelmente vai ser a personagem favorita de muita gente, porque ela é muito legal. Ela é toda descoladona, assim. Eu gostei muito do tio, né? Do tio George, assim, o jeitão dele. Mas vamos se aproximando do final ali. Uhum. Então a série que veio pra ficar, ela mostrou que vai ter referências à cultura negra americana, vai ter críticas pesadas e fortes e vai ser uma imersão na ficção e vai ter elementos de horror cósmico, tudo que a gente gosta, e vai ser uma série pop, muito foda. Uma série muito foda. E chegando pro final, só pra comentar o cliffhanger, né, que deixou o gancho que a série nos deixa, eles chegam os 3 todos ensanguentados depois de terem sobrevivido àqueles monstros, eles chegam nessa mansão, grande mansão em Lovecraft Country, e lá eles são atendidos, lá eles têm eles veem assim na garagem um carro prata, que foi o carro que meio que ajudou eles numa perseguição policial. Ela parou de lado, assim, o policial bateu no carro dela e isso ajudou, enquanto os 3 estavam fugindo, né? Isso ajudou os 3 a fugir. Eles veem aquele carro na garagem daquela mansão gigantesca e tipo, abre um cara loiro, branco, de olho azul, meio que falando assim, bem-vindo, Sr. Freeman, bem-vindo à sua casa, né? Ele fala, tipo, bem-vindo à sua casa, Sr. Freeman. Um cara branco, loirão, assim, de olho azul. Me passou uma sensação muito Get Out, mas tudo bem. Mas assim, mas também aquele negócio, tipo, é a casa dele, e o pai dele era um cara que fazia, porque pelo jeito é algo do pai dele, né? O pai dele tinha ciência dessas coisas, desses monstros, e ele tinha ciência, provavelmente, eu acho, a gente já está entrando no campo de teoria, que ele tinha ciência de quem eram aquelas pessoas, aquelas pessoas da mansão, aquele grupo, tipo, parece uma sociedade secreta, assim. E ele fala... A gente tem vários conflitos, né, entre o pai dele e ele, e o pai dele não gostava que ele lia essas histórias pulps. E isso me fez pensar, tipo, será que o que ele não... Tipo, ele não gostava que ele lia essas histórias pulps, mas será que era porque ele sabia que esses monstros existiam de verdade e não queria expor que o filho dele fosse exposto a isso, né? Porque ele odiava essas histórias, né? Ele falava que ele tinha que ler literatura de verdade. E tem também... E outra teoria que eu tenho
é que, assim, provavelmente vai ter vários enigmas. Quando eles chegarem nessa grande mansão, vão ter vários enigmas, mistérios. É uma coisa que a gente já pode ver um pouco no trailer, assim, nos trailers e no trailer do próximo episódio, tipo, mistérios, enigmas, sociedades secretas, os cultistas, que também são muito... os cultistas que também são personagens dentro da mitologia do Lovecraft. Se me pergunte, tipo, tem aquela... Ele fala que ele fez ele decorar aquela poesia, e eu fico pensando, será que tem alguma informação daquela poesia que o pai dele fez ele decorar que vai ser útil para ele dentro, nesse novo universo que ele está sendo apresentado? Então, é uma série que nos deixou várias perguntas, nos deixou loucos para o próximo episódio, né? E se o primeiro episódio já manifestou, e não é só da gente, porque eu vi que rolou um movimento no Twitter muito legal, então chamou a atenção de uma galera, então provavelmente vai ser uma série que vai dar hype, eu tenho certeza. Não, tem que dar, né? Tem que dar hype. Merece ter muito hype, muita gente assistindo. Ainda mais no contexto atual que a gente tá, infelizmente o tema é muito atual. Não, é assustadoramente atual, né? Assustadoramente atual no sentido de a gente ver os acontecimentos. Aquele cara, teve um acontecimento recente do motoboy Matheus, que ele foi hostilizado por um racista, e tem essas coisas que são... a gente tá vendo isso na série, e é uma série que se passa naquela época, e a gente consegue pegar notícias, coisas que aconteceram no Brasil e no mundo, e tipo, comparar, e é a mesma coisa, ainda acontece, é um absurdo, sabe? Então, por isso é uma série extremamente importante, sem deixar a parte da ficção científica, do terror, do mistério de lado, né? Uma série muito que a gente fala muito disso no canal também, sobre o terror, né? O que o terror, o que o terror pode nos proporcionar também politicamente, né? Terror também é política, sabe? Ou tudo, sabe? Tipo... Toda cultura, a arte não deixa de ser uma manifestação política também. E o quanto o terror pode ser útil para falar dessas questões, sabe? O quanto o terror, porque a gente sente por aqueles personagens, é realmente um exercício incrível de empatia, sabe? É extremo, é como se fosse um exercício extremo de empatia, de sentimento, né? E a gente pode até analisar a obra do Lovecraft. Qual que é a principal frase do Lovecraft? Que é o primeiro sentimento do homem é o medo, o principal sentimento é o medo, e o sentimento mais antigo, mais antigo do homem é o medo, e o maior medo é o do desconhecido. A gente vê que o Lovecraft, nas suas obras, ele tem medo do desconhecido. Então, esse preconceito não deixa de ser uma ignorância, literalmente uma ignorância de não entender, não conhecer. Então, agora não tem mais desculpa para as pessoas serem assim. Racistas, o racismo, né, na sociedade deve ser exterminado. E uma série tão interessante como essa, que vai levantar tantos tópicos e tantos debates, e ela merece ser assistida e merece toda a atenção do mundo. Sandal, o primeiro episódio, ela vai ter 10 episódios, né? Eu não sei se der muito sucesso, pode ser que eles renovem. Eu espero que dê. Espero que dê muito sucesso. Ela já chamou muito a nossa atenção, a gente fica muito na guarda da outra. Fica aqui, dica, a HBO, foda, faz série foda. Tem uma série, Watchmen, que é uma minissérie, que também é desse ano, né? Ou foi do ano passado? É desse ano, Watchmen, né? Não, desse ano. É desse ano. E fica aí Watchmen, que é uma série que conversa muito os temas ali com também é engraçado, né? Quando a gente falou de cultura, usar a cultura pop para falar de temas importantes, super importantes para nossa sociedade, né? Ele, que nem o Watchmen, usa os super-heróis, né? O próprio quadrinho do gênio Alan Moore, né? Já falava sobre isso, já desconstruía a imagem dos heróis para falar sobre política, usando a cultura pop, parodiando aqueles super-heróis que a gente tem, super-heróis idealistas da Marvel, da DC. E a gente vê isso agora com as histórias pulp, né? O Lovecraft Country usando, assim, 2 séries da HBO, 2 séries ótimas da HBO, né? Fica aí. Se você já assistiu o primeiro episódio de Lovecraft, tá? E só assistiu isso da HBO e precisa assistir e quer continuar nessa vibe, assiste Watchmen, que não é terror. Legal. Não é terror,
é um drama, assim, mas é uma série É ótima, assim. ficção especulativa, eu chamaria Watchmen, no caso. Porque Sim. ela se passa num tempo meio que atual, né, e tudo mais. Então a gente vai ficando por aqui. Uhum. A gente falou sobre Blumhouse, Lovecraft Country e vários outros assuntos. Os nossos podcasts vão ser mais assim, mais livres, falando sobre as coisas que a gente gosta, sempre voltadas pro terror, pro mistério. Então, por favor, conversa, a gente tá sempre se comunicando com as pessoas que seguem o nosso canal. Então você pode nos achar no Twitter, tu pode Twitter, Pipoca Assada, no Instagram, Pipoca Assada, e pode mandar direct, interagir com a gente no Twitter. Ele tá sempre respondendo todo mundo lá. E no Facebook também, dê dicas, né, do que você quer ouvir a gente falando, que assunto que a gente pode falar de terror. Tem várias, a gente tá com várias ideias, assim, falar de vários mistérios, várias coisas que a gente gosta dentro dessa cultura toda, né, do terror, do mistério, do horror, etc. e tudo mais. Então, e nos acompanhem também, não se esqueça de nos acompanhar no canal Pipoca Assada no YouTube. YouTubers. Todo domingo, às 6 horas, tem um vídeo novo no canal, algum review de um filme. A gente pode dar um spoiler, esse podcast vai sair sexta-feira, a gente pode dar um spoiler do vídeo que vai sair. Domingo, que é dos Novos Mutantes. Será que vai? Será que não vai? Será que vai ser lançado esse filme amaldiçoado? Você que sabe um pouco, tá por dentro aí, sabe o rolo que tem dentro dos Novos Mutantes, que é esse suposto filme de terror de super-heróis, né, terror dos X-Men. A gente vai sair vídeo comentando no canal, falando de quem tá envolvido, falando de todo esse rolo. Então, domingo, às 6 horas, esse podcast a gente quer lançar toda sexta-feira. A gente vai ver como vai ser o andamento da coisa. Espero que vocês gostem. Mas assim, a ideia é lançar um podcast assim, falando sobre um ou mais assuntos toda sexta-feira. Isso. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Siga a gente aqui também, né? Spotify. Spotify, podcast assado. E é isso aí. Tchau. Tchau.